paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para orarmos, deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Em João capítulo 1, verso 29 ao 34. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti para pedir perdão das falhas, pensamentos, omissões. Guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda armadilha, Senhor. Repreende a fúria do inimigo, guarda a nossa entrada e a nossa saída, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Em João capítulo 1, verso 29 em diante, vai dizer assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, a quem vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a qual eu disse: após mim vem um homem que antes de mim, porque é primeiro do que eu, e eu não o conhecia. Mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu, por isso batizo com água. João deu testemunho, dizendo: eu vi o Espírito que nasceu do céu como pomba, e repousou sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Glória a Deus. Hoje o Espírito Santo de Deus quer falar conosco a respeito de pecado. Jesus, ele remove o pecado do mundo. Em João capítulo 1, verso 29 diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, João Batista, ele está se referindo a Jesus como o Cordeiro. No Antigo Testamento, o Cordeiro era sacrifício para cobrir pecados temporariamente, daquele povo. Mas os tempos, de tempo em tempo, aquele povo tinha que voltar novamente aos templos para fazer sacrifícios, Então, de tempo em tempo era necessário renovar aquele sacrifício, porque o povo sempre continuou a pecar, e até hoje é assim, Nós pecamos. Mas Jesus, ele é o Cordeiro definitivo. Quando falava-se de Cordeiro, como o Cordeiro da Páscoa, era para remir, para cobrir pecados, Mas Jesus veio para remir o pecado. Jesus é o Cordeiro definitivo, perfeito, irrevogável, inquestionável, insubstituível. É inquestionável o que Jesus fez naquela cruz por mim e por você. Em Jesus nós somos perdoados por completo. Quando nos arrependemos verdadeiramente, temos entendimento da obra de Jesus naquela cruz, quando nós cremos naquele sacrifício, que nos liberta de todo o pecado, nós somos salvos por Jesus, nós somos perdoados. Diferentemente dos rituais e dos sacrifícios judaicos dos tempos antigos, do Antigo Testamento, que era limitado, a obra de Jesus na cruz é universal. Isto é, ela está disponível para todo aquele que nele crê. Então Jesus, ele veio para todo aquele que nele crê, Como Deus deu Jesus por nós, não por apenas um povo, mas para todo aquele que nele crê, e for batizado, será salvo. Quando João Batista diz ali: tira o pecado do mundo, Quando ele diz ali, no dia seguinte, João Batista viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso significa que Jesus levou sobre ele, ele carregou, ele levou, ele removeu os nossos pecados. Ele tirou a culpa. Então, na obra terminada de Jesus na cruz, nós somos libertos por completo. Por completo. Jesus, quando nos perdoa dos nossos pecados, ele não se lembra mais. Em Colossenses capítulo 2, verso 13 e 15, diz assim: e quando vós estavas mortos pelo pecado, e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele. Então, quando nós estávamos mortos, pelo pecado, Jesus nos vivificou junto com ele. Quando ele passou por aquela cruz, quando ele ressuscitou, ele nos perdoou e nos tornou a dar vida através da obra na cruz. Continuando,
perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, porque nós não conseguimos cumprir a lei. Aquela cédula, aquela lei que nos acusava, era impossível o ser humano cumprir, mas Jesus cumpriu para nós, ele rasgou essas ordenanças, ele cumpriu e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestade, ele os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então, quando o inimigo pensou que Jesus estava ali perdendo, ele estava cumprindo e ele expôs ali todo o mal, ele expôs todo principado e potestade, ele expôs publicamente a vitória, que até hoje o inimigo tenta diminuir aquilo que Jesus fez na cruz, mas é poderoso, é santo, é eficaz. Ai do homem, né, que tenta diminuir aquilo que Jesus fez, porque só há um caminho, uma verdade e a vida, que é Jesus Cristo de Nazaré. Mas lembre-se, não vai debater, não vai questionar, não vai confrontar pessoas, porque não é pela força, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Não é nós queremos descer na pessoa de goela abaixo, né? Quando eu vejo aquelas pessoas ali debatendo e brigando, levando até a ira, eu tenho certeza que aquilo não agrada o coração de Deus, né? Nós temos que deixar que o Espírito Santo de Deus convença o homem do pecado, né? Jesus, ele não nos pede nada, é de graça, é um favor imerecido. Nós só temos que crer em Jesus e nos arrepender. Paulo, ele explica aqui, né, em Colossenses capítulo 2, ele explica a obra completa de Cristo naquela cruz, né? Nós estávamos mortos pelos nossos pecados, mas nós fomos vivificados em Cristo Jesus. É o que Paulo, ele está explicando. Jesus, ele cancelou as nossas dívidas, ou melhor, ele pagou as nossas dívidas, né, de condenação. Nós já éramos condenados pela lei, né, que Deus deu a Moisés, mas ele pagou a nossa dívida, ele levou sobre si nossos pecados e ele triunfou sobre as forças do mal, dando-nos vitória e liberdade. Ele nos dá liberdade de andar de cabeça erguida, dizendo: sou salvo, não sou perfeita, mas sou salva, porque tem um cordeiro, né, santo, perfeito, inquestionável, irrevogável. Não tem nada que possa revogar o que Jesus fez por nós naquela cruz. Nós não conseguíamos por nós mesmos cumprir a lei, mas Jesus cumpriu por mim e por você. Na cruz fomos salvos e libertos de toda a condenação. Através da morte e ressurreição de Jesus na cruz, os principados e potestade foram ali expostos, né? Foram desarmados, foram destruídos, né? Eles foram expostos, isto é, publicamente, quando Jesus ressuscitou, eles foram ali, diminuídos. Eles foram reduzidos a nada, a sentença já foi dada, né? E podemos celebrar a vitória, essa vitória de Jesus sobre as forças malignas das trevas. Nós temos que todos os dias nos renovar em Cristo Jesus, pedir perdão, né? Entender que não é por nós, não é por força, mas é pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no Espírito Santo de Deus, a liberdade que o Espírito Santo de Deus tem para agir em mim e em você, quando nós cremos em Deus, cremos em Jesus, quando nós aceitamos o sacrifício de Deus por nós, que Deus sacrificou antes de Jesus naquela cruz, o seu filho amado Jesus. Ele doeu no Pai, né? Vai ter que dar aquilo que ele tinha de melhor, o Cordeiro perfeito, para nos salvar, para nos resgatar. E é lindo, é perfeito e é real quando nós entendemos e começamos a entender os sinais do Espírito Santo de Deus agindo e nos conduzindo para aquilo que Deus fez e tem feito na minha e na tua vida. Através dessa morte de Jesus, nós somos salvos, somos libertos e nós podemos triunfar, celebrar o que Jesus fez por nós sobre as forças do mal. Jesus venceu, ele pagou o preço. Quando o inimigo pensou
é o fim. Jesus estava só iniciando a grande, né, vitória sobre o mal. Talvez você ainda viva com remorso, com culpas, com sentimentos, né, abalados devido aos pecados passados, ou até mesmo pecados que você cometeu depois que você aceitou Jesus. Pecou, e agora? O que fazer? Não existe perdão para mim? Talvez você esteja assim, né? Saiba que esse pensamento é maligno. Saiba que esse pensamento não provém de Deus, pois sim, existe perdão. A palavra de Deus, a Bíblia nos ensina que se um cristão pecar, ele deve confessar o seu erro a Deus por meio do sacrifício de Jesus. O perdão é garantido e o pecado é purificado, restaurando a comunhão com Ele. Então, quando você se arrepende, quando você já tem essa preocupação, Senhor, será que eu sou digno de receber perdão? É porque você se importa, você quer essa salvação, você aceita esse Deus, você não rejeitou esse Senhor da tua vida, né? A única exceção citada na Bíblia que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Né? Uma pergunta, o que é? E é a rejeição deliberada e contínua da graça de Deus e da verdade de Deus. O Espírito Santo veio até nós através de Jesus na cruz. E quando rejeitamos essa graça de Deus sobre nós, de forma consciente, sabe, quando a pessoa, ela conscientemente, ela não quer mais servir, não, tá pesada essa cruz, é só guerra, é só batalha, eu não quero. Isto é que alguém que já aceitou Jesus, né, e essa pessoa, ela resolve, ela já viveu milagres, ela já sentiu o cuidado, o amor de Deus. Em algum momento da vida, essa pessoa rejeita Jesus. Então, essa pessoa, mesmo sabendo que Deus é poderoso, sabendo tudo que Deus já fez, e ela decide, eu não quero mais, eu quero dar a minha carne, eu quero ir viver a minha vida, eu não quero prestar conta para esse Deus. Então, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Porque essa pessoa, ela não quer mais viver o cuidado e o amor de Deus. Ela rejeita o que Jesus fez na cruz. Isso é uma blasfêmia, porque Jesus, ele passou pela cruz para nos deixar o maior presente. Ele nos deixou já uma parte da herança, o Espírito Santo de Deus, o nosso ajudador, o nosso amigo. E quando nós rejeitamos o que Jesus fez naquela cruz, nós estamos rejeitando também o Espírito Santo de Deus, né? Então, essa pessoa está rejeitando o Espírito Santo. Não tem como Deus trabalhar num coração que decidiu retroceder, que decidiu abrir mão da salvação. É quando alguém, de forma consciente, atribui as obras do Espírito Santo de Deus às forças malignas. Não, eu não quero mais servir. Não, isso não é de Deus, não é possível, só guerra, só batalha, eu não quero mais. Né? Tem pessoas que falam assim, nossa, quando eu fui para Jesus tudo piorou, eu vou voltar para o mundo que eu era. Não, é porque ela não está sabendo lidar e crendo e confiando. Talvez ela não sofreu uma renovação na mente. E isso é perigoso, né? Isso é perigoso. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, ela significa ser um insulto extremo de injúria, né? Na Bíblia, isso ocorre quando os líderes religiosos, os fariseus, viram Jesus curar um homem pelo poder de Deus, mas disseram que ele fazia isso pelo poder de Beelzebul, Satanás. O pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável, não por falta de poder ou da misericórdia de Deus, não, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de poder, ele tem poder para perdoar, mas é por causa da atitude consciente de um coração humano. Quando alguém decidiu de forma consciente que não quer mais servir esse Deus, mas eu quero aquela pessoa que decidiu voltar, retroceder e servir outros deuses, servir a tua carne, servir o inimigo de Deus. Ou, né, ali ela retrocede na fé. Tem pessoas que ela decide, eu não quero servir esse Deus, eu quero servir ao inimigo de Deus, a Satanás.
eu quero servir as trevas, as obras do mal. Então não tem como Deus agir na vida dessa pessoa. Esse é um pecado imperdoável. Por quê? Porque o coração do homem está endurecido. Quando alguém rejeita o poder de Deus através da atuação do Espírito Santo, essa pessoa está rejeitando a salvação, a graça de Deus derramada sobre ela. Então, esse pecado não tem perdão. Porque como Deus vai trabalhar num coração endurecido, que não se arrepende, né, que tem prazer no mal? Como que Deus vai agir num coração que não sente arrependimento, não tem remorso? Não tem como Deus conceder perdão, porque essa pessoa não tem como receber o perdão, porque ela decidiu ser má, ela decidiu servir as trevas. Então, esse pecado não tem perdão. Mas é quando a pessoa, ela já teve conhecimento do que é a verdade, né? Tem pessoas que servem as trevas, mas ela não teve ainda consciência da luz. Ela ainda não conheceu a luz. Então, para essa pessoa ainda há esperança, porque Deus diz, melhor ser frio ou ser quente, porque o frio ainda não conheceu a Deus, mas o quente, ele já conhece a Deus. Agora, o morno, sabe quem é o morno? É aquele que já foi quente e esfriou. Ele conheceu a Deus, mas ele retrocedeu. Ele não quer continuar, ele quer retroceder, porque quem já foi quente não tem como ser frio novamente, porque ele carrega um selo, ele carrega uma promessa, mas ele decidiu retroceder. Então esse é vomitado por Deus, né? Então é isso que nós temos que entender. Não tem como a pessoa ser morna. Quem foi quente não volta a ser frio, porque ela já tem conhecimento da verdade. Então a blasfêmia é quando alguém já conheceu a luz de Deus. Né? Não era assim, ó, alguém que serviu mal. Paulo servia a Deus, mas ele não tinha consciência do que era Jesus. Ele ainda não tinha sido agraciado pelo Espírito Santo de Deus. Mas quando ele viu o poder do Espírito Santo de Deus, ele se arrependeu e serviu a Deus por completo. Mas tem pessoas, que nem Judas, andou com Jesus, né? Ele andou com o mestre, mas ele decidiu retroceder, ele pecou contra Deus. Então, lembre-se, se você tem medo de algum dia ter cometido esse pecado, Deus está falando com quem talvez está se sentindo assim. Eu pequei contra Deus, contra o Espírito Santo de Deus. Eu não tenho mais perdão. Quantas pessoas nós conhecemos quando fazemos a obra na rua, em casas de recuperação, a pessoa se sente assim. Ela se auto-julga e deixa Satanás dominar a mente dela. Eu não sou digna mais de perdão, eu não sou digna de ser perdoado, eu pequei, eu caí. E ela não tem entendimento, às vezes até porque foi ensinada de forma errada por líderes que não tinham total conhecimento da palavra de Deus. Que ensinou de forma errada, dizendo que pecou, errou, caiu, é condenado, né? E não é bem assim. Porque quando a pessoa ela tem um remorso, tem pessoas que se afundam em droga, em bebida, porque ela pecou quando estava já com conhecimento da palavra de Deus, e ela caiu, mas ela acha que ela não tem mais perdão, e ela começa a se remoer em remorso, em culpa, e ela começa a viver à base de, às vezes, medicação, de bebida, de entorpecentes, para fugir da presença de Deus. Saiba que só pelo fato da pessoa se preocupar, né? E o desejo dela buscar perdão, ou o medo dela não estar na presença do Senhor, isso já indica que essa pessoa ela ainda é sensível ao Espírito Santo de Deus. Ela é sensível, mas ela está sendo aprisionada pelo inimigo, né? Que deixa ela ali cega para que ela continue presa no remorso. Para que ela não tenha entendimento de que Jesus pagou o preço na cruz, que é só você ir aos pés de Jesus e falar, Senhor, eu pequei nisso, eu errei, mas me perdoa. E você entender que você está liberto, está perdoado. Não deixa Satanás colocar na tua mente que você não merece perdão, que você já é condenado. Não, se você tem isso com você, saiba que você ainda é sensível ao Espírito Santo de Deus. Que você não foi rejeitado por Deus, mas o inimigo está colocando em você culpas, remorsos, porque ele sabe que você na mão de Deus vai ser um dunamis, uma dunamis, isso é uma bomba,
né? Uma dinamite para explodir as forças das trevas no nome de Jesus. Que você vai ser instrumento de Deus para libertar cativos, para libertar aquele que está aprisionado na mão do inimigo. Quem realmente comete esse pecado contra o Espírito Santo de Deus, que é a blasfêmia, ele não sente remorso. Quem comete esse pecado, ele não se importa com as coisas do reino. Nós vemos, tem pessoas que elas dizem servir a Deus, mas são dissimuladas, são más, e elas decidiram ser más. Elas estão ali, o lobo em pele de ovelha, né? Muitos, às vezes, tá lá e ele não tem remorso, porque ele decidiu ser mal. E muitos que estão lá caídos, sendo escravos, sendo, né, ali cavalos de Satanás, estão sendo carregados pelo maligno, porque o inimigo ele quer que a sua mente esteja cativa, presa em culpa. Mas quando você tem esse entendimento que Jesus pagou o preço na cruz para te resgatar de todo o pecado, você é liberto, você é salvo, você é curado. E no nome de Jesus há poder para te ajudar a sair dessa prisão espiritual, dessa prisão que às vezes é o vício, que é a droga, que é a rejeição, que é o pecado que tem te, né, dominado. No nome de Jesus. Não tem pecado que não possa ser perdoado. Não tem. Se você procurar na Bíblia, não tem medidas de pecado. Esse pecadinho, ele merece essa punição. Aquele pecadão é aquela punição. Pecado é pecado diante de Deus. Pecado é pecado diante do Senhor. Às vezes a pessoa ela não mata fisicamente, mas ela mata com a língua, ela fala demais, ela mata a fé do irmão, ela não tem discernimento para resgatar, para salvar, para estender as mãos. Aleluia! Então nós temos que ter esse entendimento. Jesus veio para nos salvar, nos libertar. Em Coríntios capítulo 3, verso 17 diz assim: porque o Senhor é o Espírito. Deus é o Espírito. Então, quando alguém não aceita a ação do Espírito Santo de Deus, está rejeitando a Deus, o Criador. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Há liberdade. Aonde tem o Espírito Santo de Deus, tem que ter liberdade. Liberdade. Jesus veio para te libertar das trevas, do poder do mal. No nome de Jesus há poder. Eu não sei aonde você se encontra, mas essa palavra de hoje Deus está dizendo: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Se você tem algum medo, eu caí, eu pequei, mas levanta-se, apoia-se no Espírito Santo de Deus, apoia no sacrifício de Jesus naquela cruz. Ele pagou, o preço foi pago. E é uma obra terminada na cruz. Aleluia! Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 16, diz assim: vivam como pessoas livres. Viva como pessoas livres. Então, se tem na sua mente esse pensamento: eu pequei contra Deus, eu pequei contra o Espírito Santo de Deus, não há perdão para mim. Mentira de Satanás. Mentira de Satanás. Só o fato de você se preocupar se você pecou contra o Espírito Santo de Deus, você é sensível ao Espírito Santo de Deus. Porque aquele que ele blasfema contra o Espírito Santo de Deus de forma consciente, ele não tem remorso. Ele não sente remorso. Por isso que tem alguns que não sentem remorso, ele tem consciência do que é certo e que é errado, mas ele decidiu servir o mal. Continuando, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Então, essa pessoa que escolhe fazer o mal, ela usou a liberdade para ali como desculpa, né, para fazer o mal. Não é aquele pecado involuntário. Nós pecamos não porque nós falamos, hoje eu vou acordar e vou pecar, né? Não, ninguém programa pecar. Quem realmente teme a Deus não vai programar pecar. Vivam como servos de Deus. Então, uma pessoa quando peca, nós não somos santos. Tenha entendimento disso. Não seja você juiz diante de Deus.
né, para julgar os homens. Não, juiz somente um, que é Deus, o Criador. Mas entenda que todos nós falhamos, todos nós pecamos, mas aquele que peca conscientemente, ele decide ser mal, ele planeja o ato mal, ele não tem remorso, ele tem consciência que ele está, né, ali indo contra os princípios de Deus. Ele está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Mas aquele que peca, mas não foi porque ele programou, esse é digno de perdão. Ele vai sentir remorso, ele vai pedir. Como que você tem que fazer? Pecou? Vai ao Senhor, peça perdão, vai buscar em oração. Em Gálatas 5:1 diz assim: estáis, pois, livres na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Isto é, se Jesus te libertou, procura todos os dias andar nessa liberdade, em ser melhor, em ouvir a Deus, o direcionamento do Senhor, é buscar em Deus força para cada dia mais sermos melhores em nome de Jesus. Em Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você precisa renovar a tua mente. Talvez o inimigo está aí te levando para estar com depressão, para se afundar na droga, na prostituição, no engano, dizendo assim: não há salvação para mim, Deus não vai me dar o melhor dessa terra, porque eu pequei. É mentira do inimigo da tua alma. Deus pagou o preço na cruz para que nós fôssemos salvos, fôssemos libertos e vivêssemos uma vida com abundância, viver o melhor dessa terra. Não é pregar prosperidade, mas é dizer a verdade. Jesus já pagou o preço na cruz para nós vivermos uma vida de liberdade, de paz, de abundância, em nome de Jesus. E ser humilde diante de Deus não leva você a viver numa escassez ou numa simplicidade de roupa ou um lugar, né, ali que parece ser humilde porque é mais simplesinho, pobrezinho. Não é isso. É você reconhecer que você precisa de Deus para obter as suas vitórias. Abraão foi um homem próspero, cheio de gados, dinheiro. Ele conduzia com autoridade e poder. E nem por isso ele deixou de ser um homem de Deus, porque ele tinha prosperidade. Qual é a dificuldade do ser humano hoje em dia em obter e tomar posse de todas as bênçãos no mundo espiritual e no mundo físico? Porque Jesus já cumpriu por mim e por você, porque a mente não foi renovada em Cristo Jesus. Não foi renovada. Renova a tua mente, programa ela com a mente de Cristo. Você é um cristão, então pensa como Cristo. Jesus foi em excelência. Ele passou por um tempo de dificuldade para nos trazer a liberdade, né, de possuir, conquistar, de sermos em excelência diante dos homens, em nome de Jesus. Em Filipenses 4:6-7 diz assim: ensina a entregar as ansiedades por meio da oração. Então, quando você está ansioso, Senhor, eu pequei, Senhor, eu tenho algo para resolver, nós vamos, como? Em oração, entregar a nossa ansiedade a Deus. Continua aqui, ó, para que a paz de Deus guarde os sentimentos. Porque o sentimento, a barreira sentimental, ela é a causa de muitas das vezes nós cairmos. É a causa de muitas pessoas estar aprisionado na mão do inimigo. Você encontra pessoas que eram servos, pastores, obreiros e caiu, e o remorso, o medo da condenação mantém eles prisioneiros de vícios, de prostituição, porque eles não foram a Deus, entregaram medo, ansiedade. A ansiedade é o medo do amanhã, e a ansiedade, ela nos causa problemas. Ela nos traz problemas, ela não acrescenta nada de bom. A ansiedade nos tira a vida, porque ela não nos deixa viver o momento atual. Ela não nos deixa ver as coisas belas que Deus tem feito hoje na nossa vida. Então, vai em oração. Olha que lindo, né? Filipenses 4:6-7. Ensina a entregar as ansiedades por meio de oração. É na sua oração com Deus que você vai hoje dobrar o teu joelho e falar: Senhor,
Eu pequei nisso, nisso e nisso. Tira um tempo, vai ao Senhor. E eu preciso do seu perdão, Pai. E creia. Quando você está orando a Deus, no nome de Jesus, você é perdoado, você é salvo, você é resgatado. Jesus deu um exemplo para nós, o filho pródigo. Um pegou tudo que ele queria de herança e foi ao mundo. Ele se afastou do pai, mas quando ele voltou, Deus, né, o pai lá, representando Deus, ele estava de braços abertos para receber aquele filho, ele fez festa. Então hoje Deus está dizendo, olha, vai em oração. Descarrega a sua ansiedade na oração. E deixa, ó, para que a paz de Deus guarde o seu sentimento. É o que Deus está dizendo para mim e para você. Vai em oração. Para que a minha paz guarde os seus sentimentos. Deus, ele quer que nós venhamos ter tempo de oração, de intimidade, para que ele nos dê a paz. Para que ele guarde os nossos sentimentos. O maior vilão, muitas das vezes, é o sentimento. Se nós não tirarmos a ansiedade, né, um sentimento de preocupação com o amanhã, nós não conseguimos ter paz. Mas hoje Deus está dizendo, guarde esse versículo. Escreva ele aí, ó, se você é muito ansioso. Se você está sentindo culpa, se você está achando que Deus não tem perdão para você, entenda. Se você tem essa preocupação, o Espírito Santo de Deus ainda age em você. Você ainda está sensível a Ele. Você não foi rejeitado. Você não foi. E no nome de Jesus, tudo que está te aprisionando, eu declaro, saia em nome de Jesus. No nome de Jesus há poder. No nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Nessa oração nós entregamos todas as nossas ansiedades, culpas, remorsos, Senhor, em nome de Jesus, toda acusação do maligno, em nome de Jesus. Pai, perdoa o meu irmão, a minha irmã, renova, Senhor, a aliança com eles, em nome de Jesus. Pai, que eles desfaçam de toda roupa maligna, de toda servidão do inimigo, de tudo aquilo que o inimigo tem colocado sobre eles, que eles venham tirar, Pai, todo pensamento negativo, de incapacidade, de pequenez, de falta de perdão, em nome de Jesus. Pai, o Senhor só não pode trabalhar num coração endurecido, mas que esse meu irmão, essa minha irmã, venha se derramar diante de Ti, Pai, pedindo perdão das falhas, dos pensamentos, das omissões, Pai, em nome de Jesus, que a sua paz, Senhor Deus, venha guardar os pensamentos, os sentimentos de cada um do meu irmão, da minha irmã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo de Deus possa estar agindo na tua vida em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. Seja livre para servir a Cristo. Seja livre para tomar posse de todas as bênçãos vindas por Deus, né? Através do Espírito Santo de Deus, que é derramada sobre nós, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.